que o ex-prefeito agiu com pouca inteligência, né? Esse agora implementa, acabou com aquela indústria da multa e fica pecando no varejo. Tá certo? Eu acho que é a oportunidade dessa Câmara poder atuar, poder colaborar na discussão ampla e geral do problema do trânsito na cidade, através da convocação do senhor presidente de uma, como é que é o termo nele? Me falhou agora. Audiência pública, com a presença de todos nós vereadores, com a presença do senhor secretário, com a presença, se for possível, até do senhor prefeito municipal e de autoridades policiais, né? Todos envolvidos e interessados nessa área, para podermos discutir mais seriamente essa questão do trânsito e, mais especificamente, nisso que o senhor vem batendo com toda razão, que é a questão do estacionamento. O senhor tem uma parte, senhor vereador. Obrigado, vereador. Vossa Excelência há de permitir alguns reparos na observação de Vossa Excelência. Pois não. Primeiro, a indústria da multa não foi mérito nenhum do senhor secretário de Trânsito. Foi um mérito do prefeito, que não está tendo uma política gananciosa de arrecadação, e também um mérito do convênio que está caducado. Só isso. Assim que o prefeito resolver achar por onde melhorar as condições de arrecadação, ele já está pretendendo firmar novos convênios para reativar os radares na cidade. E já existe um procedimento autuatório em relação a isso, de colocação de radares móveis pela cidade. Então, não é lógico que o procedimento dele é muito menos voraz do que o procedimento do prefeito passado, do ex-prefeito, e tomara que seja sempre ex-prefeito. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência, senhor vereador, que a indústria da multa só diminuiu por obra e graça disso. Fosse levado com seriedade, e aí que se implica melhor numa administração pública, fosse levado com seriedade o procedimento do secretário, as multas estariam no mesmo platô, pela inconsequência, pela irresponsabilidade, pelo tipo de infração cometida sistematicamente. Sistematicamente, eu já disse isso uma vez, duas, três, vou dizer de novo. Eu desafio quem quer que seja. Nós andamos aí pela cidade, nós apontamos 1000 infrações diárias, sem contar a bicicleta. Sem contar a bicicleta. Pode parar em qualquer esquina, você vai cansar de ver coisas absurdas feitas. De gente de moto que vem pela sua direita, te corta a frente e entra à esquerda, mas sem como se não tivesse acontecendo nada. E agora há pouco eu disse que Deus está sendo poderoso demais da conta com a gente, grandioso demais, porque está nos poupando de muitos dissabores. Eu até cheguei a pensar uma vez em fazer um projeto aqui, isentando todo motorista da cidade de Barretos de qualquer tipo de punição, se ele pegasse um motociclista, porque com certeza o motociclista que é culpado. Quase sempre, né? Tem muito motociclista consciente. Ciclista também, viu? Não, ciclista não se conta. Na minha estatística eu tirei ciclista. Ciclista não brinca, né? Não tem sentido. Então, a primeira coisa, a indústria da multa só diminuiu e temporariamente. Eu acho que ela vai voltar cedo ou tarde. Com relação ao guarda deitado da Avenida 5, que Vossa Excelência falou, não diminuiu o acidente lá não, vereador. Continua acontecendo. Sábado mesmo aconteceu um feio lá. E tem acontecido porque isso acontece, não é por causa de semáforo, porque você cansa de ver gente furar semáforo, gente andando no meio da rua, a faixa branca aqui, ele no meio da rua, a 10 por hora, e o semáforo lá no verde. Quando ele está chegando perto do semáforo amarela, ele começa a pensar em acelerar. Quando ele vai passar, já está vermelho. Aí ele passa. E todo mundo que está atrás dele para e fica possesso da vida por causa disso. Isso acontece a rodo. Sabe, o que teria que existir seria uma educação de trânsito. A pessoa teria que saber dirigir. E eu acho que pelo menos a metade das pessoas que dirigem Barretos não sabem dirigir. Retrovisor é para acertar o cabelo, alguma coisa. Não é para fiscalizar o trânsito que existe ao redor de quem trafega. Agora, discutir, como Vossa Excelência estava pretendendo discutir aqui na Câmara, é só retórica, senhor vereador. Não vai virar nada. O senhor secretário já esteve na Câmara, não sei se Vossa Excelência lembra. Falou um monte de coisas. Naquela época, eu já chamei a atenção dele, que ele estava implantando aqueles taxões na cidade.
Porque aquilo é um absurdo. Se você tiver com pressa por qualquer razão, e eu enfoco aqui a minha condição de médico, como o Cael, se a gente tiver que sair correndo para algum lugar e topar com um trem daquele, eu não vou estragar meu carro, não. E aí como é que faz? E a minha consciência, como é que fica? Então vai o carro para o vinagre. Coisas desnecessárias tomadas truculentamente dentro da nossa cidade. Como tem de outros, e eu vou continuar acusando isso. O vereador Paulo Corrêa fez um requerimento há uns dias atrás, reclamando das valetas da Avenida 5, o secretário de obras foi lá e disse que não tem valeta nenhuma, nada que impedisse um trânsito normal, só se for no carro dele. Só se ele tiver daqueles jipão com aqueles pneus desse tamanho assim, para não ter problema. Porque qualquer pessoa que tem um carro normal bate naqueles coisas. E a marca desse bater existe pela cidade inteira, marca de carro que bate nesses cruzamentos rebaixados. Então, se nós estamos propensos a discutir, e eu acho que Vossa Excelência tem que aceitar por esse lado da coisa, porque não vai adiantar nada eu reclamar com relação à La Maison, que eu frequento. Todos os dias que eu saio de plantão, meu café da manhã é lá. Eu não tenho nada contra a La Maison, eu tenho contra o protecionismo. Eu acho que não pode existir isso, nem para a La Maison, nem para o médico Kiko Miséria, ou nem para qualquer outro médico que acha por bem chegar e botar uma placa na frente do consultório dele. Não pode existir isso, senhor vereador, porque estabelece o direito para todos. E é por isso que eu entrei com o meu requerimento. Porque se pode o cidadão lá, então por que eu não posso? Só que vai transformar realmente no caos. E essa atitude que eu tomei é a minha esperança de que o cidadão recue, que ele reveja a posição dele e pare com isso, porque com o tempo, independentemente do meu requerimento, se não acontecer nada, ele vai encher a cidade disso. Ele próprio vai achar que ele pode. Basta alguém pedir para ele. Obrigado. Volto a insistir com relação a essa questão do estacionamento e algumas outras colocações suas, eu concordo, mas eu acho, volto a insistir, vereador Kiko, que nós tínhamos que proporcionar à cidade a oportunidade de fazer uma discussão ampla, de, se necessário, alterar a lei que regulamenta isso, e isso advém desse instituto que é a audiência pública. Eu acho que nós devemos dar a oportunidade, ou criarmos uma oportunidade, para que esse debate seja amplo. Se as pessoas estão acostumadas a tomar posições autoritárias, nada melhor do que uma ocasião, como uma audiência pública, em que ele é convocado pela Câmara Municipal para vir se explicar, poder ouvir os questionamentos, poder ouvir não só nossos vereadores, mas também da população, e, a partir daí, tentar chegar num consenso com relação a essa questão do trânsito. O senhor tem uma parte, senhor vereador. Só para encerrar, que eu esqueci desse comentário, senhor vereador. A nossa grande arma que nós temos é o requerimento, é a indicação. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter que ir lá bater lá no gabinete, falar. Eu acho que isso aqui tem um peso legal imenso. A gente tem que saber usá-lo. Então, isso daqui vai chegar no secretário, vai ter que me responder, porque é requerimento. Ele vai ter que me responder. Belamente ou feiamente, ele vai ter que me responder. E é o caminho pelo qual nós não podemos abrir mão. E é por isso que, inclusive, eu solicito de Vossa Excelência rever sua posição de votar favoravelmente ao requerimento. Porque vai chegar a ele, vai começar uma discussão. Se não chegar a ele, não começa a discussão e ele vai achar que ele está certo. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Com a palavra o vereador André Rezeg. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra na galeria, senhores funcionários, eu não ia falar nesse projeto, porque logo em seguida tem um projeto meu que também trata sobre o trânsito e sobre a ineficácia do senhor secretário de trânsito. Mas eu vim aqui na tribuna por causa de alguns comentários. Se disse da gestão passada, tem a indústria das multas. Isso é um assunto muito interessante, porque virou tema de campanha falar em indústria das multas, e foi o assunto principal de uma campanha eleitoral, onde o atual prefeito falava que não ia ter mais radar, que não ia ter o radar que ficava escondido. E agora tem radar escondido, inclusive, durante a noite. Quando se fala que acabou, não acabou, não. O que aconteceu é que o prefeito abriu uma licitação
e que em quase um ano ele não conseguiu terminar essa licitação, que ela já teve que ser republicada 3 vezes por inoperância e incompetência da comissão de licitação da prefeitura. Acabou o convênio com o Estado, não conseguiram renovar. Então a gente tem que começar a falar algumas coisas aqui, e não vir com versões. Porque se ele tivesse honrado o que ele disse na campanha em televisão, e isso está gravado para quem quiser ver, não ia ter radar não. Principalmente à noite, escondido. O famoso, que ele dizia, o radar Arapuca, e qualquer pessoa que anda em Barretos está vendo. Eu mesmo fui multado esses dias, na rua 23, na Avenida 23, esquina com a 28, perto da Secretaria de Promoção Social, falando no celular. O único detalhe é que eu estava em São Carlos no dia. E isso não sou só eu não, tem várias pessoas recebendo multas quando não estão na cidade. Então, se for ver, não é tão grande essa diferença assim não. O que não tem é multa por radar, porque só tem 2 funcionando, porque para fazer o contrato emergencial tinha um teto, e o prefeito teve que respeitar esse teto. Então vamos começar a colocar as coisas. Eu acho que a questão de, o Mandioquinha brincou, de faixa amarela, então vamos pôr mais semáforo. E por que era necessário um guarda deitado na 5 ali? Porque no meio da festa do peão se resolve mudar o trânsito da cidade, mudar a 5 e a 7 em plena festa do peão. E isso proporciona mesmo. Daí enche a 43 de radar e não consegue sincronizar os radares. O que acontece? Daqui a pouco, não vai mais precisar montar uma comissão para festejo de Natal. Que é faixinha amarela, é luzinha vermelha, luzinha laranja, já está pronta para o Natal na nossa cidade. Quero dizer também que a audiência pública sobre o trânsito já foi realizada. Inclusive é o tema do próximo requerimento que eu vou estar falando. Então a gente tem que começar a ver realmente o que aconteceu e o que está acontecendo. Porque essa história de indústria de multa é muito bonita, só que falta é a ação do atual governo. É só isso. Te dou uma palavra, já tinha, dá lá poesia. Ele tinha pedido a parte. O André não tinha visto? Não, pode? Tem. Ô Zisto, é pela parte, tá? Não, o que é isso? Senhor presidente. Isso. Alô. Agora está muito alto. Senhor presidente, com relação ao posicionamento do nobre vereador André Rezec, eu queria insistir nas afirmações que eu fiz. Eu tenho condições, ao longo dos últimos 4 anos, pelo menos da gestão do ex-prefeito, eu fotografei inúmeras vezes os radares Arapucas. Eu tenho algumas fotos extremamente interessantes de como funcionavam esses radares móveis, né? Não tem comparação com o que acontece agora. Hoje em dia, existem 2 radares fixos e 2 móveis que são colocados à noite, sim, sempre nos mesmos lugares, que são lugares problemas. Não estou aqui querendo defender Eloy, querendo defender a política de trânsito. Eu estou dizendo, agora eu quero fazer uma reflexão sobre o que era e o que mudou a partir desse início de ano. Então, isso é muito fácil de sentir, de perceber. E muito mais do que a gente possa falar aqui, né, é só perguntar para a população, é sair ouvindo a população na cidade. E nós vamos chegar à conclusão disso que eu estou falando. O que eu quero dizer, para complementar, com relação a radares e etc. Eu procurei saber o que tinha acontecido. Antigamente, se adquiria equipamento, e houve uma mudança na legislação. Inclusive, essa mudança ocorreu no final do governo anterior. E se fosse de interesse de algum cidadão que tivesse conhecimento, a partir de setembro do ano que vem, do ano passado, se não me falha a memória, todas as multas que foram efetuadas, que foram pagas, poderiam, num recurso, ser ressarcidas. E isso traria um grande prejuízo para os cofres públicos. Por quê? Porque a legislação foi alterada. Hoje, os radares não podem, tem que ser
me parece que alugados, né, a um custo altíssimo, e que, eu não sei se para o bem ou se para o mal, dificulta bastante, né, a licitação, dificulta bastante que a prefeitura possa implementar a utilização de radares nos moldes que era feito anteriormente. Só para concluir, eu gostaria que o senhor desse uma volta hoje e olhasse os radares à noite também, se estão no mesmo lugar e as placas. E, mais do que isso, dizer que se fosse na gestão passada, com certeza anularia as multas, teria gente entrando na justiça. Hoje, se não tem radar, é porque não tem uma licitação, porque senão os radares estavam aí. Vereador Aurepim. Caro colega André, como você pôde observar, é um assunto polêmico. Mas eu, particularmente falando, que tenho contato direto com alguns munícipes, realmente esperava dessa administração que não se falasse mais em radar. Foi o que eles entenderam nas propostas de governo. Não sei como, mas foi o que entendeu. Mas eu acho que aí tem duas falhas. A primeira, quando se iniciou o sistema de radar em nossa cidade, também foi na festa do peão, com o intuito de se arrecadar na gestão anterior. Isso foi questionado aqui na casa, você não era vereador. Só um minuto. Foi no período. Eu não falei do radar na festa do peão, falei da mudança de trânsito na festa do peão. Tá certo. Outro assunto. Não, mas no período. Mas foi também com o intuito, tanto é que nossa cidade ficou visada a nível nacional, com muitas pessoas não querendo nem voltar aqui, porque realmente foi flagrado de momento inoportuno. Nessa gestão agora, nesse primeiro ano, a gente observou também que algumas mudanças foram feitas numa hora errada. Porque até nós que somos barretenses sentimos a mudança em setores, como o Exílio falou, nas mudanças de trânsito. Eu acho que tem que ter uma conscientização daqueles que estão no poder público, do prefeito, do secretário de trânsito, de que façam um trabalho de conscientização primeiro, depois tenta implementar aquilo que a cidade tanto espera, que são as mudanças. Continue em discussão. Requerimento 755, 754, 748. Não havendo oradores, está em votação. Se concorda, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador Existo. Os quatro. Requerimento 752, 2005. André Luiz Ezequiel, requer oficial ao senhor prefeito municipal solicitando-lhe encaminhar a esta casa uma cópia do plano de redução de acidentes e ordenação do tráfego, conforme dispositivo nos ofício 273/2005 da Secretaria Municipal de Trânsito. Está em discussão. Com a palavra o vereador autor André Luiz Ezequiel. Senhor presidente, senhores vereadores, público, presente, senhores funcionários, como eu disse, é basicamente uma continuação do assunto, porque em alguns requerimentos que eu fiz sobre o trânsito, o senhor secretário municipal de trânsito disse o seguinte, em ofício a essa Casa de Leis, que ele realizou já audiência pública, que ele já ouviu a população e que foi montado o que ele chamou de plano de redução de acidentes e ordenação do tráfego, que já está pronto e que tudo que está sendo feito consta plano. Então eu estou pedindo que encaminhe a essa casa uma cópia desse plano de redução de acidentes e ordenação de tráfego, porque, ao mesmo tempo, nós estamos discutindo exatamente aqui a bagunça do tráfego, isso foi unânime de todo mundo. E uma coisa incontestável, é o aumento dos acidentes. Então, se ele fez esse plano, eu acho que esse plano está muito ruim. Então, eu gostaria de ter ciência, até para que daí, a forma de requerimento, a gente pudesse colocar. Porque a gente está vendo constantemente uma série de críticas aqui. A ordenação do tráfego e redução de acidentes é uma coisa que só se for uma redução negativa, porque negativo com negativo vai ficar positivo. É a única forma que eu consigo entender, porque o número de acidentes em Barretos vem crescendo radicalmente e o trânsito vem bagunçando. Então, eu gostaria de estar recebendo uma cópia do plano feito pelo secretário, porque quem sabe assim a gente vai ficar sabendo quais são as próximas do trânsito. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Cadê?
Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, antes de encerrar os nossos trabalhos, aqui está os nomes dos vereadores que querem colocar nome nas ruas, no loteamento residencial Grande Horizonte. Precisa para que seja feito o projeto de lei, Neide. Não, precisa da biografia. Precisa da biografia do nome indicado. Por favor, só está faltando isso. 11. Uma para cada. A minha eu cedi para quem quiser, para colocar o nome, depois conversa com a Neire, do nome que eu indiquei, mas o vereador assume. Pode. Não, eu pego, não tem problema nenhum. Não. Exarando a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro-se encerrada a presente sessão, desejando uma boa semana a todos os senhores vereadores e aos munícipes e à imprensa escrita e falada. Obrigado a todos.